Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema 10 mitos e 10 verdades sobre ateísmo. Sam Harris. Várias pesquisas indicam que o termo ateísmo tornou-se tão estigmatizado nos Estados Unidos que ser ateu é um total impedimento para uma carreira política, de uma maneira que não acontece com negros, muçulmanos ou homossexuais. De acordo com uma pesquisa recente da revista Newsweek, apenas 37% dos americanos votariam em um ateu qualificado para o cargo de presidente. Ateus geralmente são considerados intolerantes, imorais, deprimidos, cegos para a beleza da natureza e dogmaticamente fechados para a evidência do sobrenatural. Até mesmo John Locke, um dos maiores patriarcas do iluminismo, acreditava que o ateísmo não deveria ser tolerado, porque ele disse: as promessas, os pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, para um ateu não podem ter segurança ou santidade. Isso foi há mais de 300 anos. Mas, nos Estados Unidos hoje, pouca coisa parece ter mudado. Impressionantes 87% da população americana afirmam nunca duvidar da existência de Deus. Menos de 10% se identificam como ateus e suas reputações parecem se deteriorar. Dado que sabemos que os ateus figuram entre as pessoas mais inteligentes e cientificamente alfabetizadas em qualquer sociedade, é importante derrubar os mitos que os impedem de participar mais ativamente do nosso discurso nacional. 1. Ateus acreditam que a vida não tem sentido. Pelo contrário, são os religiosos que se preocupam frequentemente com a falta de sentido na vida e imaginam que ela só pode ser redimida pela promessa da felicidade eterna além da vida. Ateus tendem a ser bastante seguros quanto ao valor da vida. A vida é imbuída de sentido ao ser vivida de modo real e completo. Nossas relações com aqueles que amamos têm sentido agora. Não precisam durar para sempre para tê-lo. Ateus costumam considerar que o medo da insignificância é, na verdade, insignificante. 2. Ateus são responsáveis pelos maiores crimes da história da humanidade. Pessoas de fé geralmente alegam que os crimes de Hitler, Stalin, Mao e Pol Pot foram produtos inevitáveis da descrença. O problema com o fascismo e o comunismo, entretanto, não é que eles eram críticos demais da religião. O problema é que eles eram muito parecidos com religiões. Tais regimes eram dogmáticos ao extremo e geralmente originam cultos a personalidades que são indistinguíveis da adoração religiosa. Auschwitz, o Gulag e os campos de extermínio não são exemplos do que acontece quando humanos rejeitam os dogmas religiosos. São exemplos de dogmas políticos, raciais e nacionalistas andando à solta. Não houve nenhuma sociedade na história humana que tenha sofrido porque seu povo ficou racional demais. 3. Ateus são dogmáticos. Judeus, cristãos e muçulmanos afirmam que suas escrituras eram tão prescientes das necessidades humanas que só poderiam ter sido registradas sob orientação de uma divindade onisciente. Um ateu é simplesmente uma pessoa que considerou esta afirmação, leu os livros e descobriu que ela é ridícula. Não é preciso ter fé ou ser dogmático para rejeitar crenças religiosas infundadas. Como disse o historiador Stephen Henry Roberts, afirmo que ambos somos ateus. Apenas acredito num Deus a menos que você. Quando você entender por que rejeita todos os outros deuses possíveis, entenderá por que rejeito o seu. 4. Ateus acham que tudo no universo surgiu por acaso. Ninguém sabe como ou por que o universo surgiu. Aliás, não está inteiramente claro se nós podemos falar coerentemente sobre o começo ou criação do universo, pois essas ideias invocam o conceito de tempo, e estamos falando sobre o surgimento do próprio espaço-tempo. A noção de que os ateus acreditam que tudo tenha surgido por acaso é também usada como crítica à teoria da evolução darwiniana. Como Richard Dawkins explica em seu maravilhoso livro Deus, um delírio, isto representa uma grande falta de entendimento da teoria evolutiva. Apesar de não sabermos precisamente como os processos químicos da Terra jovem originaram a biologia,
Sabemos que a diversidade e a complexidade que vemos no mundo vivo não é um produto do mero acaso. Evolução é a combinação de mutações aleatórias e da seleção natural. Charles Darwin chegou ao termo seleção natural em analogia ao termo seleção artificial, usadas por criadores de gado. Em ambos os casos, seleção demonstra um efeito altamente não aleatório no desenvolvimento de quaisquer espécies. 5. Ateísmo não tem conexão com a ciência. Apesar de ser possível ser um cientista e ainda acreditar em Deus, alguns cientistas parecem conseguir isto. Não há dúvida alguma de que um envolvimento com o pensamento científico tende a corroer e não a sustentar a fé. Tomando a população americana como exemplo, a maioria das pesquisas mostra que cerca de 90% do público geral acreditam em um Deus pessoal. Entretanto, 93% dos membros da Academia Nacional de Ciências não acreditam. Isto sugere que há poucos modos de pensamento menos apropriados para a fé religiosa do que a ciência. 6. Ateus são arrogantes. Quando os cientistas não sabem alguma coisa, como por que o universo veio a existir ou como a primeira molécula autorreplicante se formou, eles admitem. Na ciência, fingir saber coisas que não se sabe é uma falha muito grave. Mas isso é o sangue vital da religião. Uma das ironias monumentais do discurso religioso pode ser encontrado com frequência em como as pessoas de fé se vangloriam sobre sua humildade, enquanto alegam saber de fatos sobre cosmologia, química e biologia que nenhum cientista conhece. Quando consideram questões sobre a natureza do cosmos, ateus tendem a buscar suas opiniões na ciência. Isso não é arrogância, é honestidade intelectual. 7. Ateus são fechados para a experiência espiritual. Nada impede um ateu de experimentar o amor, o êxtase, o arrebatamento e o temor. Ateus podem valorizar estas experiências e buscá-las regularmente. O que os ateus não tendem a fazer são afirmações injustificadas e injustificáveis sobre a natureza da realidade com base em tais experiências. Não há dúvida de que alguns cristãos mudaram suas vidas para melhor ao ler a Bíblia e rezar para Jesus. O que isso prova? Que certas disciplinas de atenção e códigos de conduta podem ter um efeito profundo na mente humana. Tais experiências provam que Jesus é o único salvador da humanidade? Nem mesmo remotamente, porque hindus, budistas, muçulmanos e até mesmo ateus vivenciam experiências similares regularmente. Não há, na verdade, um único cristão na Terra que possa estar certo de que Jesus sequer usava uma barba, muito menos de que ele nasceu de uma virgem ou ressuscitou dos mortos. Este não é o tipo de alegação que experiências espirituais possam provar. 8. Ateus acreditam que não há nada além da vida e do conhecimento humano. Ateus são livres para admitir os limites do conhecimento humano de uma maneira que nem os religiosos podem. É óbvio que nós não entendemos completamente o universo, mas é ainda mais óbvio que nem a Bíblia e nem o Corão demonstram o melhor conhecimento dele. Nós não sabemos se há vida complexa em algum outro lugar do cosmos, mas pode haver. E se há, tais seres podem ter desenvolvido um conhecimento das leis naturais que vastamente excede o nosso. Ateus podem livremente imaginar tais possibilidades. Eles também podem admitir que se extraterrestres brilhantes existirem, o conteúdo da Bíblia e do Corão lhes será menos impressionante do que são para os humanos ateus. Do ponto de vista ateu, as religiões do mundo banalizam completamente a real beleza e imensidão do universo. Não é preciso aceitar nada com base em provas insuficientes para fazer tal observação. 9. Ateus ignoram o fato de que as religiões são extremamente benéficas para a sociedade. Aqueles que enfatizam os bons efeitos da religião nunca parecem perceber que tais efeitos falham em demonstrar a verdade de qualquer doutrina religiosa. É por isso que temos termos como wishful thinking e autoenganação. Há uma profunda diferença entre uma ilusão consoladora e a verdade. De qualquer maneira, os bons efeitos da religião podem ser certamente questionados. Na maioria das vezes, parece que as religiões dão péssimos motivos para se agir bem, quando temos bons motivos atualmente disponíveis. Pergunte a si mesmo: o que é mais moral?
Ajudar os pobres por se preocupar com seus sofrimentos? Ou ajudá-los porque acha que o Criador do universo quer que você o faça e o recompensará por fazê-lo ou o punirá por não fazê-lo? 10. Ateísmo não fornece nenhuma base para a moralidade. Se uma pessoa ainda não entendeu que a crueldade é errada, não descobrirá isso lendo a Bíblia ou o Corão, já que esses livros transbordam de celebrações da crueldade, tanto humana quanto divina. Não tiramos nossa moralidade da religião. Decidimos o que é bom recorrendo a intuições morais que são, até certo ponto, embutidas em nós e refinadas por milhares de anos de reflexão sobre as causas e possibilidades da felicidade humana. Nós fizemos um progresso moral considerável ao longo dos anos e não fizemos esse progresso lendo a Bíblia ou o Corão mais atentamente. Ambos os livros aceitam a prática de escravidão e, ainda assim, seres humanos civilizados agora reconhecem que escravidão é uma abominação. Tudo que há de bom nas Escrituras, como a regra de ouro, por exemplo, pode ser apreciado por seu valor ético, sem a crença de que isso nos tenha sido transmitido pelo Criador do universo. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Será que sinto a presença divina? Ou é só a dúvida que me ilumina? Ela me disse lá de cima: se não fosse por fé, nada disso faria sentido. Se não fosse por fé, me diga, por que mais queria? Eu queria, porque preciso de fé para encontrar meu caminho, porque preciso acreditar no que não posso ver. Em cada dúvida eu sinto meu coração bater, questionando a fé. Será que é meu destino?